vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Irmãos, na nossa vida, e eu creio que na sua não é diferente, e nós sabemos isso, que nós sempre procuramos agradar alguém. Nós temos isso em nosso coração. Por exemplo, você olha, se você é casado, você procura agradar ao seu esposo, agradar a esposa. Normalmente os filhos, eles procuram agradar os pais às vezes procuram agradar os filhos, os netos, às vezes agradar os avós, muitas vezes agradar aos netos. Muitas vezes nós queremos agradar um amigo, agradar um patrão, um colega, uma pessoa conhecida, o professor, a professora, não é? Eu lembro que algumas vezes na sala de aula, quando terminava a aula, vinha um aluno ali, trazia uma cartinha, não é? Trazia um bombom, professor, para você, querendo agradar alguém. Nós temos isso em nós, querer, vamos dizer, agradar as pessoas. E isso é bom quando você tem isso na sua alma, quando você gosta de agradar alguém. Irmãos, e mesmo que você tenha isso no seu coração, de querer agradar as outras pessoas, isso é agradável, eu diria que acima de tudo existe uma pessoa, que esta pessoa nós devemos agradá-la diariamente. Todos os dias da nossa vida, nós devemos, acima de tudo, agradar a Deus. Agradar a Deus. Ele é a pessoa que durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória de vida, nós precisamos voltar o nosso coração para Ele e agradá-lo sempre, em todo momento, em todo instante da nossa vida. Quando Paulo ele escreve essa carta, ali por volta do ano 63, mais ou menos, você sabe, nós já falamos aqui, que Paulo ele estava preso em Roma, ele estava aprisionado, ele esperava ser julgado por César, e Paulo havia recebido algumas notícias lá da igreja de Colossos. E Paulo, para resolver esse problema das novas doutrinas, dos ensinamentos errados que haviam entrado naquela igreja, Paulo agora ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta para alertar aqueles irmãos, para despertar aqueles crentes, para despertar aquela igreja, porque Paulo se importava com a vida daqueles irmãos. Paulo se importava com a vida espiritual deles. Paulo se importava com o relacionamento que eles tinham com Deus. E alguma coisa, um ambiente que era contrário a Deus, que era contrário às Escrituras, que era contrário à palavra de Deus, estava sendo, vamos dizer, gestado e gerado no seio daquela igreja. E agora Paulo escreve essa carta, e diante daquelas novas doutrinas que existiam, daqueles novos ensinamentos que existiam, Paulo agora escreve essa carta para aqueles crentes dizendo: olha, vocês precisam viver de maneira que vocês venham agradar a Deus em tudo. A palavra de Paulo, simplificando, era para que esses crentes, aquela igreja, viesse ter um comportamento, viesse viver de uma maneira onde Deus seria glorificado, onde Deus seria exaltado, onde eles iam viver de maneira digna e agradável diante de Deus. E aí a questão é essa:
Como que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Como você pode ter um comportamento? Como você pode ter uma atitude? Você que talvez esteja aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, você que é parte dessa igreja, como que nós podemos viver uma vida cristã que agrada a Deus? Irmãos, esse texto que nós lemos aí do versículo 9 ao versículo 12 é a resposta de Paulo a essa pergunta. Como? Como que nós vamos viver essa vida que agrada a Deus? Paulo vai dizer que, primeiro, uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca conhecer a vontade de Deus. Se você olhar para o texto, você vai perceber que Paulo vai dizer, olha, eu desde o dia em que eu soube do que está acontecendo, que nós conhecemos sobre vocês, eu tenho orado. Eu tenho falado com Deus, eu tenho buscado a Deus para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você percebe que a oração de Paulo, que o clamor de Paulo, que o desejo que está no coração de Paulo é para que aqueles crentes, eles tivessem uma vida plena do conhecimento da vontade de Deus. Não era apenas conhecer a vontade, era o pleno conhecimento. Eles precisavam transbordar, eles precisavam estar cheios dessa vontade. Mas o pleno conhecimento de Deus, ele está fundamentado em uma relação íntima e pessoal com Deus. Quando nós falamos do conhecimento de Deus, não é apenas um conhecimento teórico, é um conhecimento com base nas Escrituras, na palavra de Deus, mas um conhecimento também com base em uma experiência íntima e profunda com Deus. Então Paulo está dizendo que uma vida que agrada a Deus é uma vida que se dedica, é uma vida que busca conhecer os propósitos de Deus, conhecer a vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, esse conhecimento da vontade de Deus para a sua vida vai afetar o seu procedimento, vai afetar as suas atitudes, vai afetar os seus relacionamentos na igreja, seu relacionamento no trabalho, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar, em todas as áreas da sua vida. O conhecimento verdadeiro de Deus, ele transforma a nossa vida, ele impacta a nossa vida. Isso é a transformação que há em nossa vida é resultado do conhecimento da vontade de Deus. Porque quando você conhece o que Deus quer para a sua vida, o que Deus deseja em todas as áreas da sua vida, e você é uma pessoa que, vamos dizer, nasceu de novo, foi gerada de novo, você vai procurar aplicar a vontade de Deus, o propósito de Deus a essa área da sua vida. Então nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver de uma maneira onde nós conhecemos a vontade de Deus, onde nós procuramos viver essa vontade de Deus para a nossa vida. E talvez você pergunte, mas pastor, como que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa ler a palavra de Deus. Toda a vontade de Deus para você, o que Deus deseja para a sua família, o que Deus deseja para o seu casamento, o que Deus deseja nas suas finanças, o que Deus deseja nos seus relacionamentos, o que Deus quer na sua vida espiritual, na sua vida de oração, tudo aquilo que Deus quer está justamente na palavra de Deus. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero ter uma vida que agrada a Deus, eu preciso me voltar para a palavra. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele orou para que a vontade de Deus fosse realizada.
Depois Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1, que essa vontade de Deus, ela é uma vontade que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Então uma pessoa que procura viver uma vida que agrada a Deus, ela primeiro vai buscar conhecer a vontade de Deus. Saber o que Deus quer da minha vida, o que Deus tem, qual é o caminho de Deus, qual é o projeto de Deus, qual é o querer de Deus. Porque se nós não soubermos isso, irmãos, nós vamos viver a vida de um lado para o outro, sendo levado por circunstâncias, sendo levado por qualquer dificuldade. Por quê? Porque nós não sabemos o que realmente Deus quer da nossa vida. Porque quando você entende o que Deus quer da sua vida, o que Deus deseja da sua vida, você vai permanecer firme naquele propósito. Então, uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca conhecer a vontade de Deus. Segundo, uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca a sabedoria espiritual. No versículo 9, Paulo ainda vai dizer: para que nós venhamos conhecer com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você percebe que Paulo, ele está orando para aqueles crentes, para que os colossenses, eles viessem conhecer não apenas a vontade de Deus. Ele diz: olha, eu quero que vocês estejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, mas eu oro também para que vocês tenham sabedoria, eu oro para que vocês tenham entendimento espiritual. E o que é sabedoria? Não, sabedoria é a capacidade de você aplicar o conhecimento de maneira correta. Sabedoria é você aplicar a vontade de Deus na sua vida. Sabedoria é você conhecer, é você saber o que Deus quer e você fazer aquilo que Deus quer. Você vai ler a sua Bíblia e você vai perceber que quando você entende, quando você compreende o que Deus quer, o que Deus deseja que você faça, a sabedoria é justamente esse comportamento de você aplicar isso à sua vida. Algumas pessoas chegam a dizer que a sabedoria é você olhar para a vida com o olhar de Deus. É você ver a vida como Deus vê. É você ter a prioridade de Deus na sua mente, no seu coração. Então Paulo está dizendo para que esses crentes, eles sejam cheios de sabedoria, eles tenham a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Então você lê a palavra diz: olha, que eu preciso perdoar, então eu vou perdoar. O sábio vai dizer: não, eu vou perdoar. A Bíblia diz que o tolo diz: eu não perdoo. A Bíblia diz: olha, eu preciso abençoar aqueles que me perseguem. A sabedoria vai dizer: faça isso, pratique isso, porque a sabedoria é justamente você aplicar a palavra de Deus à sua vida. Uma vida que agrada a Deus leva em conta essa verdade. Paulo está dizendo para aqueles crentes que eles precisavam se aprofundar nessa verdade, viver em um pleno conhecimento da vontade e em toda a sabedoria, compreender as verdades de Deus e aplicar essas verdades na hora que você vai tomar uma decisão. Porque não basta, irmãos, conhecermos a vontade de Deus. Não basta conhecer as Escrituras. Tem muitas pessoas que elas vão estar no inferno conhecendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
Nós vamos ter muitas pessoas que vão estar no inferno, pessoas que expulsaram demônios, pessoas que falaram em línguas, pessoas que profetizaram, pessoas que conheciam tudo sobre Deus, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Mas por que essas pessoas vão estar lá? Porque essas pessoas, elas nunca aplicaram a palavra de Deus à sua vida. Elas tinham o conhecimento, mas elas não tinham a sabedoria do céu, que é justamente essa capacidade de você viver essa verdade, de você aplicar a palavra de Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, no seu dia a dia. Então Paulo, ele está dizendo que uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca viver de maneira sábia, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja que é sabedoria e entendimento. Se a sabedoria é a capacidade de você aplicar a verdade, aplicar a palavra de Deus, o entendimento é a capacidade de você discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o certo e o errado. É a habilidade que Deus lhe dá para você aprovar, para você distinguir, para você avaliar e para você formar um juízo. Então Paulo está dizendo que esses crentes, eles precisavam ter essa compreensão espiritual, ter essa sabedoria espiritual, ter esse entendimento espiritual. Você precisa discernir. Você precisa ter discernimento, entendimento. Mas nós vivemos em uma época, em um tempo que é marcado, que é caracterizado pelo engano, pela sedução espiritual. Você vê lá em Mateus capítulo 24, que Jesus vai falando dos primeiros sinais, cuidado, para que ninguém vos engane. O engano está aí. O erro está aí, a operação do erro está aí, as heresias estão aí, o mal está aí, as inverdades estão aí, tudo aquilo que é contrário à palavra, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus está aí. E eu preciso de sabedoria e entendimento espiritual. Você vai aplicar a palavra na sua vida e você vai discernir. Isso não é de Deus, essa voz não é de Deus, esse caminho não é de Deus, esse comportamento não é de Deus, essa maneira de agir não é de Deus, essa maneira de se portar não é uma maneira de Deus. Você vai ter a habilidade e a capacidade de você emitir um juízo sobre certas coisas, porque você conhece plenamente o propósito e a vontade de Deus. Por isso é uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca conhecer a vontade de Deus, que busca a sabedoria espiritual. E terceiro, é uma vida que procura andar de maneira digna. Procura andar de maneira digna. Olha o versículo 10, Paulo vai dizer, Paulo está orando. Veja que Paulo está orando por esses crentes e ele vai dizer, olha, e isso para que vocês vivam. De que maneira vocês vão viver? De maneira digna do Senhor. E em tudo, não é em algumas coisas, em tudo possam agradá-lo. Irmãos, o conhecimento que nós temos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, deve nos levar à prática. Não basta você ter a sua mente cheia de informação. A informação que nós temos, o conhecimento que nós temos, o discernimento que nós temos, precisa ser evidenciado em nossa maneira de viver, em um andar digno. Veja que Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês andem de uma maneira digna. O que ele está dizendo? Eu quero que vocês venham imitar a Deus. Eu quero que vocês venham andar como Jesus andou. Eu quero que vocês tenham uma vida santa.
Você vai ver que por diversas vezes, Paulo, quando ele escreve, por exemplo, Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, em todas essas cartas, você vai ver essa analogia de Paulo do andar do cristão. O cristão deve andar dessa maneira, deve andar na luz, deve andar na verdade, deve andar no amor, deve andar desse jeito. E aqui o texto está dizendo que nós devemos andar de maneira digna. O andar diz respeito à conduta cristã, diz respeito à vida cristã. E o andar implica, o caminhar implica em um acordo, em uma direção. Como que você anda com alguém quando você está de acordo com aquela pessoa? Você olha, por exemplo, o profeta Amós, lá no capítulo 3, ele vai dizer no versículo 3, como andarão dois, como dois podem andar juntos, se não estiverem de acordo. Como é que você vai andar com Deus, viver com Deus, como você vai andar digno diante do Senhor, se você não concorda com aquilo que Deus diz? Se você não está de acordo com a palavra, se você não está de acordo com a vontade que Ele revelou nas Escrituras Sagradas. Então Paulo está dizendo que uma vida que agrada a Deus é uma vida que anda de maneira digna. E aí talvez você pense, mas como é essa vida digna? Irmãos, quando Paulo diz andar de maneira digna diante de Deus, isso não é uma habilidade, não é uma capacidade, não é um fruto dos nossos esforços humanos. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como uma coisa podre. Mas espera aí, se a Bíblia diz que todos os meus esforços, toda a minha autojustiça, todo o meu comportamento é como uma coisa podre diante de Deus, Isaías 64, versículo 6, como é que eu posso andar de uma maneira digna diante do Senhor? Como? É interessante que se você olhar para o próprio texto, você vai ver lá no versículo de número 12, Paulo dizendo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Outra tradução vai dizer que nos fez dignos de participar do seu reino. Então Deus diz, olha, eu quero que você ande uma vida digna. E essa vida digna que você vai viver, eu vou fazer com que essa vida aconteça em você. Por quê? Porque você nasceu de novo, você foi gerado de novo, e agora o Espírito Santo, ele implantou dentro de você, ele implantou no seu coração uma natureza que não é da terra, uma natureza que não é terrena, mas uma natureza que é celestial. É por isso que Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, quem começou a obra na sua vida? Quem começou o processo de transformação? Quem começou o processo de tornar você uma pessoa digna diante de Deus? O próprio Deus. Aquele que começou a boa obra. Então Paulo está dizendo que uma vida que agrada a Deus é uma vida que ela vai andar de maneira digna. E porque Deus mudou, porque Deus entrou na sua história, agora essa vida ela vai ser evidenciada nesses comportamentos. Os reflexos da sua vida precisam ser os reflexos daquilo que Deus realizou, daquilo que Deus fez, das transformações interiores da sua alma. Então, uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca conhecer a vontade de Deus. É uma vida que busca a sabedoria espiritual. É uma vida que procura andar de maneira digna. De maneira digna. Por quê? Como é se andar de maneira digna? Se você é um cristão, como que você tem que andar?
como cristão. Se você é um filho de Deus, como que você tem que andar? Como filho de Deus. Se você é um servo de Deus, como que você tem que andar? Como um servo de Deus. Eu não posso ser um cristão, eu não posso ter o nome, dizer que eu sou um cristão e andar como ímpio. Eu não posso dizer que sou parte da família de Deus, que eu sou filho de Deus, mas a minha vida diz, revela que eu não sou. Isso não é andar digno diante de Deus. Se a sua natureza foi mudada, seu comportamento precisa evidenciar essa mudança. Então, uma vida que agrada a Deus é uma vida que procura andar de maneira digna. Quarto lugar, uma vida que procura agradar a Deus é uma vida que busca e que vai produzir bons frutos. Você olha para o versículo 10 e Paulo vai dizer: frutificando em toda, não é só em algumas, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, uma pessoa que diz: olha, eu quero viver para Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero viver a vontade de Deus em minha vida, sem dúvida, essa vontade, essa vida vai se manifestar em frutos. Porque no próprio mundo natural, o desígnio de Deus é que para cada árvore, é que essa árvore, ela dê fruto de acordo com a sua natureza. Se é um pé de manga, vai produzir mangas. Ela vai frutificar. O desígnio, o propósito para um pé de manga é que dê fruto. Propósito para uma bananeira é que produza banana. O propósito para um coqueiro é que produza coco. E aí o texto está dizendo que nós temos que produzir frutos. Bons frutos. E aí as palavras de Jesus é: uma árvore boa produz frutos bons. Para que o fruto seja bom, primeiro a árvore tem que ser boa. Para que os frutos na minha e na sua vida sejam bons, primeiro dentro de nós, dentro da nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, nós precisamos ter sido transformados. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas, elas até nem falam e nem gostam, alguns ambientes, falar de boas obras. Com aquela ideia de que o cristão pega aquele texto porque nós somos salvos pela fé, por meio da graça, isso não vem de vós, isso não vem das obras. Aí pensam que a vida cristã é somente essa vida no nível da fé, do crer, que o resto não importa. É uma leitura fora do contexto. É claro que a salvação, ela não depende das minhas obras. A salvação, as minhas obras, é resultado da salvação de Deus na minha vida. Se você foi salvo, se você foi transformado, se você foi regenerado, tem que ter boas obras na sua vida. É a evidência da sua salvação. Aí você vai ver que no mesmo texto de Efésios, quando Paulo diz que nós somos salvos pela fé, logo adiante ele vai dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, um projeto de Deus para mim e para a sua vida é as boas obras. As boas obras, elas evidenciam que você é uma pessoa salva. Não é a base da sua salvação, é a evidência da sua salvação. É a evidência de que a árvore é boa. O que a Bíblia diz? O homem bom tira do seu bom tesouro o seu coração
coisas boas. O homem mau tira do seu mau tesouro, o seu coração, coisas más. Então, uma vida que foi impactada pela palavra de Deus, uma vida que foi tocada pelo Espírito Santo, um homem e uma mulher que teve uma experiência com Deus, que o seu coração já não é mais o mesmo, a sua vida já não é mais a mesma. Essa pessoa agora, ela precisa evidenciar. Pelos seus frutos o conhecereis. A presença do Espírito na sua vida, a presença de Deus na sua vida, o sinal de que você foi marcado no reino de Deus, o sinal de que você foi regenerado, de que você é parte da família de Deus, é que o fruto vai aparecer. Quando você lê Gálatas, você vê Paulo dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. São os frutos, são as evidências. Evidências estas que precisam estar presentes constantemente. Constantemente, por quê? Um pé de laranja, no próximo ano não vai produzir manga. Tem que produzir laranja, porque é a natureza. Um cristão salvo, transformado por Deus, os frutos vão aparecer na sua vida, vão ser evidenciados na sua vida, no seu dia a dia, no seu comportamento. Mas todo crente, tem muitas pessoas que elas têm dúvida da sua salvação, que você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Muitos dizem, olha, apóstolo, eu não sei. E tem até algumas pessoas que dizem, mas pastor, a Bíblia não diz que alguém pode ter a certeza, a garantia de que tem a salvação. A Bíblia diz sim. A Bíblia é muito clara sobre isso, que há salvação. Quando você lê as palavras de Jesus, as epístolas de Paulo, de João, você vai ver por diversas vezes, aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que nasceu de novo tem a vida eterna, tem a salvação, foi perdoado, foi regenerado, foi transformado. Mas sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que elas não conseguem ter a convicção de que elas são salvas, é que elas olham para a vida delas e não percebem frutos que evidenciem que elas são salvas. E essa ausência de frutos, às vezes, pode colocar em dúvida a salvação de uma pessoa. E Paulo, ele é bem claro aqui em nosso texto, que ele está dizendo que uma vida que agrada a Deus é uma vida que procura e que busca produzir bons frutos. E eu pergunto para você essa noite, você está produzindo frutos no reino de Deus? Existem frutos na sua vida? Existem evidências na sua vida de que você foi mudado. Existem evidências na sua vida de que você vai morar no céu, de que você anda com Deus, de que o Espírito Santo habita em você, mora em você, que você tem a marca do céu sobre a sua vida. Porque Paulo, no nosso texto aí de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12, ele está respondendo isso, uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus é uma vida que produz frutos. Existe essa evidência frutificando em toda a boa obra. Veja que não é em algumas obras, é em toda. Em todas as áreas da nossa vida, precisamos estar frutificando. Então, primeiro, uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca conhecer a vontade de Deus. Segundo,
Uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca a sabedoria espiritual. Terceiro, uma vida que agrada a Deus é uma vida que procura andar de maneira digna. Quarto, uma vida que agrada a Deus é uma vida que produz bons frutos. Quinto lugar, uma vida que agrada a Deus é uma vida que é fortalecida diariamente pelo poder de Deus. Diariamente. Olhe para o versículo 11. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder e de acordo com a força da sua glória. Aí você percebe que essa vida que agrada a Deus, ela não é vivida na base do esforço humano. A força não vem de nós. O poder, a capacidade de viver essa vida não está em nós. Porque Paulo está dizendo que você é fortalecido todos os dias com todo o poder, com a força que vem dele. Então a força, o poder, a autoridade para você a viver a vida cristã diariamente está em Deus. E esse poder espiritual, essa autoridade espiritual, esse modo de vida que Deus tem projetado, que Deus tem planejado, está disponível diariamente para você. Existe uma fonte de poder, existe uma fonte de vida que não seca, as águas estão jorrando, a glória está jorrando, o poder está jorrando. Falta pessoas que tenham fome, que tenham sede, pessoas que desejam, eu quero viver para agradar a Deus. Mas o problema da nossa fraqueza espiritual, o problema de nos arrastarmos pela vida cristã, sem gozo, sem alegria, sem entusiasmo, sem força, o problema não está em Deus. A fonte está aberta. O manancial de Deus está aí. Falta crentes, falta homens, falta mulheres que digam, eu quero diariamente me alimentar com o pão do céu, eu quero diariamente ir a essa fonte de Deus e me encher da presença dEle e da glória dEle. Falta isso. Falta isso. O poder dEle está liberado para você. Você pode cada dia ser fortalecido em Deus. Mas como, irmãos, nós vamos viver essa vida fortalecida diariamente? Se nós temos mais tempo para a TV, se nós temos mais tempo para as redes sociais do que para Deus. Como que nós vamos viver isso se nós não lemos a Bíblia? Como nós vamos viver isso se nós não oramos? Se você não separa tempo para dobrar os seus joelhos diante de Deus e orar, e clamar, e se levantar daquele lugar, até que o seu coração esteja ardendo, esteja queimando por Deus. Porque nós nos acostumamos com aquela oração que parece que não passa do teto, parece mais uma obrigação. A gente trabalha na correria, todo mundo tem a sua correria. E quando chega lá no final do dia, a gente se lembra de que Deus está no céu, de que Ele reina sobre todas as coisas. Aí Ele diz, Senhor, obrigado por esse dia. Aí quando vem uma crise, aí parece que a gente se aproxima mais. Quando vem um problema, parece que nós buscamos mais. E Paulo está dizendo que uma vida que agrada a Deus é uma vida que é fortalecida diariamente pelo poder de Deus todos os dias. Deus tem poder para a sua vida, Deus tem autoridade para a sua vida, Deus tem unção para a sua vida. Todos os dias tem uma porção nova sobre a sua vida. É muito interessante que lá na oração que Jesus ensina para os seus discípulos, Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia. A Bíblia diz que lá no deserto, o maná, ele vinha
diariamente. Ninguém poderia pegar maná hoje para amanhã. Quando pegava, ficava podre. Tem gente que é assim. Fui domingo à igreja. Me preparei para a semana. Irmãos, o pão de hoje é para hoje. Pão de hoje é para hoje. Amanhã Deus tem um pão novo para a sua vida. Amanhã você precisa chegar à mesa do Senhor, abrir sua Bíblia, dizer: Senhor, fala comigo. O que o Senhor tem para a minha vida hoje? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração hoje? Onde o Senhor vai usar a minha vida hoje? Amanhã Deus tem um maná novo, um pão novo, um alimento novo. Amanhã Deus tem coisas novas para você. É o que Paulo está dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. É interessante que a palavra glória nesse texto remete ao tabernáculo lá em Israel, remete ao lugar santo dos santos, remete ao lugar onde estava a arca de Deus, onde Deus se manifestava. A glória era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Quando Paulo está dizendo que nós somos fortalecidos segundo a força da sua glória, ele está dizendo: você é fortalecido com a força da presença de Deus. É a presença de Deus que te fortalece. É a presença de Deus que te impulsiona. É a presença de Deus que te renova. Você chega desanimado, cabisbaixo, sem força, sem alegria. De repente a unção vem, o poder vem, a glória de Deus vem sobre a sua vida. E você se ergue com força e poder diante dele. Então, uma vida que agrada a Deus é uma vida que busca conhecer a vontade de Deus. É uma vida que busca a sabedoria espiritual. É uma vida que procura andar de maneira digna. É uma vida que produz frutos. É uma vida que é fortalecida diariamente pelo poder de Deus. E em sexto lugar, é uma vida que persevera em meio aos problemas. Se você olhar para o texto aí, se você olhar ainda para o versículo de número 11, Paulo vai dizer: para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria. Então, uma vida que agrada a Deus é uma vida que não desiste na caminhada. Vem obstáculos, vem as batalhas, vem as lutas da vida, vem as pelejas da vida, vem as crises da vida, mas aquele crente, ele permanece de pé, ele permanece de cabeça erguida, ele não se dobra, ele não se perde, ele prossegue no seu caminhar diante de Deus. Mas porque essa própria palavra perseverança, ela significa paciência, a capacidade de suportar circunstâncias difíceis. Perseverança é isso. É a paciência, essa capacidade de você suportar a dor, de você suportar a crise, de você suportar as adversidades. Vem problemas, vem lutas, dificuldade no trabalho, em casa, na família, por todos os lados, mas você permanece de pé diante de Deus, você permanece de pé na palavra do Senhor, dependendo de Deus, sendo fortalecido diariamente por Ele. É isso, perseverança. Uma vida que agrada a Deus persevera. Mas a ideia de perseverança é aquela ideia de um soldado em um campo de batalha, em meio às circunstâncias desfavoráveis. Tudo é contra ele. O exército dele está menor, o inimigo está avançando, o inimigo está atacando, tem briga, confusão, problema por todos os lados, mas aquele soldado, ele permanece firme no campo de batalha, ele não desiste. Isso é perseverança. Dizem que perseverança também é a habilidade de você transformar a situação adversa em triunfo. É uma capacidade, é uma paciência triunfadora. É aquela pessoa que não é vencida
por nenhuma circunstância da vida. Em qualquer situação, ela se ergue e ela permanece de pé. Por isso que é uma vida que agrada a Deus. Eu quero encerrar, esse tempo está afinando aí, por último, dizendo que uma vida que agrada a Deus é uma vida de gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Olha o que diz o versículo 12. Dando graças ao Pai. Paulo está dizendo que você vai dar graças a Deus. Eu acho muito interessante. Nós já vimos nos domingos passados, aí no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: damos sempre graças a Deus. E agora ele está dizendo, dando graças ao Pai. Por que Paulo dá graças agora no versículo 12? Porque o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Deus tinha uma herança, Deus tinha um reino, só que eu não era digno, você não era digno, nenhum de nós éramos dignos. E agora o Pai, diz Paulo, que nos fez. Eu não tinha habilidade, você não tinha a capacidade, não existia características, não existia, vamos dizer, qualidades suficientes em nós para nos tornar participantes da herança. No entanto, Deus nos qualificou para isso. No entanto, Deus nos preparou para isso, para a herança dos santos. É por isso que Paulo está dizendo, olha, dê graças ao Pai de coração, porque Ele colocou você no reino de Deus. Ele tem uma herança para você, Ele tem um futuro para você, Ele tem uma eternidade para você. Ele perdoou você, regenerou você, fortaleceu você, abençoou você, cuida da sua vida, está guardando a sua vida. Portanto, dê graças ao Pai. Então essa é uma vida que agrada a Deus. Para você não esquecer, primeiro, uma vida que busca conhecer a vontade de Deus. Segundo, uma vida que busca a sabedoria espiritual. Terceiro, uma vida que procura andar de maneira digna. Quarto, uma vida que busca produzir bons frutos. Quinto, uma vida que é fortalecida diariamente pelo poder de Deus. Sexto, uma vida que persevera em meio aos problemas. E sétimo, uma vida de gratidão. Paulo vai dizer, procurando agradá-lo em tudo. Versículo 10. Coloque-se em pé nessa hora. Como que está a sua vida essa noite? Você tem agradado a Deus? Você tem entregado o seu coração para Jesus? Você tem entregado a sua vida para Ele? Tem entregado os seus sonhos, seus projetos, sua vontade? Ah, pastor, não tomei essa decisão. Você pode essa noite. Você pode essa noite correr aqui à frente e dizer, eu quero Jesus na minha vida. Você pode aí no seu lugar fazer uma oração e dizer, Jesus, entra na minha história. Eu quero te agradar, eu quero viver a tua vontade. Então quero que você feche os seus olhos nessa hora, que você ore a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua preciosa palavra, tua preciosa mensagem. E nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos viver o teu propósito, a tua vontade. Queremos conhecer tua vontade, queremos sabedoria espiritual. Queremos te agradar, viver de maneira digna. Queremos produzir no teu reino. Queremos diariamente ser fortalecidos pelo Senhor. Nos dê a capacidade de perseverar. Vem as lutas, vem as pelejas, mas nós não queremos parar. Nós não queremos desistir.
Nós não queremos estacionar na nossa caminhada. Nós queremos sempre ter um coração grato. Ó Deus, eu sei que tem vidas aqui essa noite, que elas precisam do Senhor. Precisam de uma experiência contigo, de uma vida nova contigo. Pai, obrigado, Jesus. Transforma estas vidas. Entra nesses corações agora. Traz a mudança de vida, traz o perdão dos pecados.